Eu quero convidar cada um dos irmãos para abrirem, por favor, suas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículos 10 a 15. Como nós fizemos tempos atrás, falando sobre o Salmo de número 29 e sobre a voz de Deus e uma série de outros ensinamentos importantes ali presentes, hoje, de certa forma, dando uma continuidade a essa mesma temática, o assunto central da nossa mensagem nesta noite será, mais uma vez, a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Atos capítulo 17, versículos 10 a 15, diz o seguinte: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Amém. Amém? Vamos louvar a Deus com a nossa oração e pedir-lhe que fale mais uma vez conosco, como ele já tem falado por meio da leitura feita aqui do Salmo 23, versículo 1, pelo nosso querido irmão Miguelzinho, como falou conosco por meio da Escola Bíblica Dominical, como falou conosco por meio desses cânticos, que nós acabamos de oferecer a ele, e esperamos também, confiamos em Deus, que ele fale conosco também por meio da meditação nesse texto. Amém? Pai, eu quero te agradecer por sua bondade, por sua grandeza, por seu amor, por sua compaixão, mas também, como nós aqui cantamos, por sua justiça, por sua recompensa, por sua retribuição. Sabemos, Senhor, que o Senhor é perfeito e sábio em todos os seus caminhos, incluindo aqueles que muitas vezes nós com frequência não compreendemos, que nos são obscuros, que nos são nebulosos, mas o Senhor é perfeito e sábio e justo e santo em absolutamente todas as coisas que tu fazes. E por isso nós engrandecemos o seu nome. Pai, nós acabamos de ler uma parte importante da sua palavra, significativa da mesma, e te pedimos que o Senhor venha nesse momento falar novamente ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso ser, às nossas necessidades, todas elas o Senhor as conhece melhor do que ninguém, melhor na verdade do que a nós mesmos. Por isso suplicamos a tua bênção, a sua orientação, direção, instrução, correção em cada momento, em cada etapa, em cada passo, em cada caminhada da nossa jornada cristã. Por isso, mais uma vez te pedimos, fale conosco, porque nós carecemos, nós necessitamos e necessitamos com urgência de ouvirmos a sua voz e de sermos por ela instruídos, abençoados, transformados e salvos. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Por favor, meu irmão, Deus abençoe. Pode se assentar. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler nos apresenta, entre outras coisas, a estadia de dois irmãos em Cristo do passado, isto é, Paulo e Silas, em Bereia, durante a parte da assim chamada segunda viagem missionária de Paulo. E viagem esta que, de acordo com muitos estudiosos do Novo Testamento, deve ter ocorrido entre os anos 49 a 52 depois de Cristo.
E esta segunda viagem missionária de Paulo, meus irmãos, ela é muito importante para nós cristãos, sobretudo no nosso contexto aqui sul-americano, porque ela marca a expansão do cristianismo na região da Macedônia e da Grécia, que por sua vez viria a marcar o início da evangelização ou da pregação do evangelho na Europa. E nós cristãos sul-americanos, por exemplo, somos, por sua vez, frutos dessa evangelização que acabou ocorrendo no passado na Europa. E parte disto nós podemos ver nesse trecho de Atos do capítulo aqui 17, que nós estamos lendo e sobre o qual vamos já meditar com mais detalhes daqui a pouco. Mas voltando ao texto que nós lemos, uma das melhores maneiras que nós temos de medir a espiritualidade de alguém, se é que podemos assim dizer, é ver, entre outras coisas, como esta pessoa lida com as Escrituras. Como esta lida, ela se relaciona com as Escrituras. E aqui eu me refiro, evidentemente, à leitura da Bíblia, ao estudo da Bíblia, à vivência da Bíblia, à importância que a pessoa dá à Bíblia, evidentemente composta de Antigo e Novo Testamentos, e assim por diante. E esse texto bíblico de Atos 17, versículos 10 a 15, ele irá nos mostrar exatamente isso, precisamente isso. Então, a partir dessa passagem bíblica que nós lemos, eu gostaria de falar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema o apreço pela palavra de Deus e as suas consequências. Quando nós apreciamos a palavra de Deus, quando nós a consideramos, quando nós a reverenciamos, quando nós a respeitamos, quando nós a amamos, quando de fato nós nos importamos com a palavra de Deus e, sobretudo, evidentemente, com o Deus da palavra, isso trará consequências para a nossa vida. E é em torno desse tema, em torno desse assunto, dessa temática, que a nossa pregação, a nossa mensagem irá gravitar na noite de hoje. Indo direto para esses pontos, meus irmãos, lendo esse texto de Atos 17, versículos 10 a 15, eu aprendo que, em primeiro lugar, o apreço pela palavra de Deus, ele é demonstrado de 4 formas, conforme especialmente os versículos 10 e 11. Quando nós lemos os versículos 10 e 11, nós descobrimos neles que o apreço pela palavra de Deus, a consideração pela palavra de Deus, o respeito pela palavra de Deus, ele é visto ou percebido pelo menos de 4 formas, as quais vamos ver já agora. Em primeiro lugar, o apreço pela palavra de Deus é demonstrado pela disposição de Paulo e Silas de perseverarem na pregação da palavra de Deus, mesmo diante de severa oposição. Por favor, acompanhe comigo o que diz o versículo 10, Atos 17, 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Aqui nós temos uma coisa interessante. Se os irmãos lerem, se os irmãos se derem ao trabalho este que é prazeroso, mas se os irmãos lerem o texto antecedente deste que nós estamos mencionando na noite de hoje, estamos falando sobre Atos 17, versículos 10 a 15. Mas se os irmãos retrocederem alguns versículos e lerem Atos 17, versículos 1 a 9, os irmãos perceberão, os irmãos notarão que Paulo e Silas, eles ficaram pregando em uma sinagoga, evidentemente de judeus, durante 3 sábados, isto é, durante 3 semanas. E o resultado dessas pregações nestes sábados, meus irmãos, foi que muitas pessoas ali da cidade de Tessalônica, por exemplo, se converteram. Porém, por outro lado, muitos judeus ficaram insatisfeitos com esta situação e, por isso, eles acabaram causando um grande tumulto, na verdade, uma série de tumultos ali na cidade, a fim de prejudicar o bom andamento da pregação do evangelho por parte de Paulo, de Silas e de outros irmãos que os acompanhavam. E é por isso
que Paulo e Silas, eles tiveram que percorrer uma distância de aproximadamente 64 quilômetros, o que equivale mais ou menos, por exemplo, à distância aqui entre a capital de São Paulo e Atibaia, apenas para usarmos aqui um exemplo. E por que eles fizeram isso? A fim de pregarem o evangelho em outra cidade, que é a cidade de Bereia, que é a cidade aqui que é enfatizada por Lucas no texto de Atos 17, versículos 10 a 15. E Bereia, meus irmãos, era o nome de uma cidade da Macedônia que, como dissemos, ficava localizada 64 quilômetros a oeste de Tessalônica. E foi para esta cidade de Bereia que Paulo e Silas fugiram depois de terem sido severamente perseguidos em Tessalônica, conforme os irmãos podem confirmar na leitura de Atos 17, versículos 1 a 9. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Você sabe por que eu estou dizendo tudo isso, o que eu aprendo, o que podemos aprender com tudo isso? Meus irmãos, nós podemos aprender que o nosso apreço pela palavra de Deus faz com que perseveremos em pregar o evangelho, mesmo que enfrentemos críticas, mesmo que enfrentemos perseguição, mesmo que enfrentemos a mais severa, a mais dura, a mais cruel oposição. E observemos, portanto, que Paulo e Silas, eles não recuaram na sua missão quando foram perseguidos em Tessalônica. Em vez disso, eles caminharam cerca de 64 quilômetros para Bereia, a fim de persistirem, de perseverarem na pregação do Evangelho. Meus irmãos, que Deus nos ajude a sermos perseverantes na pregação do Evangelho. Ainda que Satanás, ainda que os demônios, ainda que os ímpios se levantem contra nós, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê intrepidez, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê ousadia para proclamarmos as boas novas, mesmo diante da mais ferrenha, mais severa, mais dura e mais cruel oposição ou enfrentamento que eventualmente possamos ter diante de nós. Sabe o que é admirável quando eu vejo esse texto? Porque se os irmãos recuarem um pouco mais ainda de Atos 17 e forem para Atos no capítulo 16, os irmãos se depararão com aquele famoso, aquele conhecido episódio em que Paulo e Silas estão presos ali em Filipos e eles começam a cantar por volta da meia-noite e outros presos, outros encarcerados os ouvem e ali Deus miraculosamente envia um terremoto, as prisões são quebradas, as cadeias são despedaçadas e eles são milagrosamente libertos. Mas observe que Paulo e Silas, para não citar outros irmãos cujos nomes acabam sendo omitidos por Lucas no texto, eles vêm de uma série de perseguições e de enfrentamentos e de problemas no seu ministério. Nós vemos em Atos 16, são presos ali em Filipos. Em Atos 17, vão para Tessalônica, são escorraçados, expulsos da cidade, têm que fugir de lá para ir para Bereia. Pegam 64 quilômetros, chegam em Bereia. E em Bereia são maltratados e perseguidos de novo. Mas sabe o que nunca muda? É que Paulo, Silas, Timóteo, os outros que estão com Paulo, sempre perseveram na pregação do Evangelho. Porque, irmãos, o Evangelho é algo, e a pregação do Evangelho sobretudo, envolve algo que nós devemos perseverar em fazer e em proclamar. Sempre o Evangelho enfrentará oposição, sempre teremos problemas. Existirão, evidentemente, aqueles que aceitarão a mensagem do Evangelho, aqueles que se arrependerão dos seus pecados, como visto nesse contexto, mas existirão também sempre aqueles que se levantarão contra a proclamação do Evangelho. Mas eu aprendo com a postura admirável, corajosa, ousada de Paulo, Silas e outros, que a pregação do Evangelho, ela envolve a perseverança da nossa parte. Nós devemos insistir em pregar o Evangelho. Nós devemos perseverar na pregação do Evangelho. Porque um dia alguém perseverou em pregá-lo também para mim e para você.
Um dia, pessoas perseveraram em traduzir a Bíblia das suas línguas originais, o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo, para que isto chegasse a diversas línguas, a diversos idiomas, a diversos dialetos do mundo, dentre os quais o português. E Deus usou isso para alcançar, por exemplo, a minha vida e a sua vida, porque Deus é gracioso. Se eu e você estamos hoje aqui, é porque pregadores no passado, linguistas, tradutores, missionários, evangelistas, eles perseveraram em pregar o evangelho, e o fruto disso qual é? Eu e você, pela graça de Deus, em algum momento nós fomos alcançados pelo poder de Deus e pela palavra gloriosa de Deus. Portanto, perseveremos em pregar o evangelho. Perseveremos em crer no Evangelho. Perseveremos em confiar no Evangelho, no Deus que inspirou o Evangelho. E Deus certamente haverá de abençoar a nossa vida, porque Ele é bondoso, porque Ele é gracioso, porque Ele é generoso e porque Ele transforma vidas que aparentemente não tinham nenhuma solução e de fato não teriam se Deus não entrasse na história dessas pessoas, a exemplo da minha vida e da sua vida. Se hoje fomos abençoados, se hoje fomos transformados, é porque a graça de Deus nos alcançou por meio do poder de Deus que transforma todo aquele que crê, que é o poder glorioso do Evangelho. Amém? Mas em segundo lugar, quando eu leio esse texto, eu também aprendo, em segundo lugar, que o apreço pela palavra de Deus, ele é demonstrado pela boa recepção que os judeus de Bereia deram à palavra de Deus. Então, o apreço pela palavra de Deus, em primeiro lugar, ele é demonstrado pela persistência na pregação do Evangelho. Você mostra que ama a palavra de Deus, o Deus da palavra, quando você persevera em pregar. Essa é a primeira verdade que aqui encontramos. Mas a segunda, não menos importante, é que o apreço pela palavra de Deus, ele é evidenciado, ele é demonstrado, ele é percebido pela boa recepção que os judeus de Bereia deram a palavra de Deus. Veja o que diz o versículo 11, parte A, que é muito importante. Veja só. Ora, estes de Bereia, isto é, os judeus, tá? A referência aqui é aos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez. Apenas a primeira parte. Aqui Lucas, ele faz um juízo de valor entre os judeus de Tessalônica, que alguns deles creram também na mensagem de Paulo, mas muitos colocaram Paulo, Silas, Timóteo para correrem. Levantaram um tumulto, difamaram, e eles tiveram que sair da cidade e viajar 64 quilômetros para Bereia. Mas quando Paulo e Silas e outros chegam em Bereia, a coisa muda. E Lucas faz um juízo de valor médico que era, com seu olhar clínico, vamos assim dizer. Lucas observa algo interessante nos judeus de Bereia. Eles, ao contrário daqueles judeus que haviam perseguido Paulo e Silas em Tessalônica, 64 quilômetros distante, esses judeus aqui de Bereia, eles receberam a palavra com toda a avidez. Que coisa interessante. E aqui, meus irmãos, existem duas palavras que eu gostaria de destacar com os irmãos, ou para os irmãos. A primeira palavra que eu gostaria de destacar aqui é o verbo receberam, que vem do verbo grego derromai, e que significa indicar aprovação ou convicção ao aceitar algo, ser receptivo a algo, estar aberto a algo, aprovar, aceitar. Perceba que esses judeus, diferentemente de muitos dos de Tessalônica, eles receberam a palavra de Deus. A palavra de Deus entrou em seu coração, penetrou na mente deles, ela começou a agir no interior deles. Eles agiram de uma forma diferente dos seus conterrâneos ou compatriotas, digamos, mas de Tessalônica. E Lucas observa isso e diz: essa atitude os caracteriza como pessoas mais nobres do que os outros. Mas em segundo lugar, a segunda palavra que eu gostaria de destacar é o termo avidez, que aqui vem de outra palavrinha grega, que é a palavra protimia, que significa um interesse excepcional em prestar um serviço, em ter boa vontade ou, por exemplo, estar de prontidão.
Observe que quando Paulo e Silas pregam ali a palavra de Deus em Bereia, os judeus de Bereia tanto aceitam a palavra pregada, quanto também demonstram ter uma boa vontade de recebê-la. E é por isso, mais uma vez, que eles foram mais nobres do que os judeus, por exemplo, de Tessalônica. E aqui, meus irmãos, é importante nós mencionarmos que essa maneira como os judeus de Bereia recebem a palavra de Deus, no meu caso, particularmente, é inevitável que eu não me lembre daquela parábola de Jesus dos 4 tipos de solos que encontramos em Mateus, em Marcos, enfim, em Lucas, nos evangelhos assim chamados sinóticos. E quando nós lemos a parábola dos 4 tipos de solos, nós vemos que, primeiro, o solo à beira do caminho, ele representa o coração humano no qual a semente da palavra é semeada e do qual a palavra é arrebatada ou roubada, por exemplo, por Satanás e pelos demônios, conforme Marcos no capítulo 4, versículo 15, ali presente. Então existem pessoas, evidentemente, que quando ouvem a palavra, estão desatentas, talvez são preguiçosas, talvez estejam preocupadas com N outras circunstâncias que não seja a palavra, e aí Jesus, na parábola ali dos 4 tipos de solos, vai dizer que Satanás e os demônios, representados por aves, vão no coração ali dos ouvintes e roubam a semente da palavra que foi semeada, porque são pessoas que muitas vezes estão desatentas para com a palavra e não estão nem um pouco preocupados com a mesma. Mas, em segundo lugar, temos também o solo pedregoso, que representa o coração que recebe a palavra, mas que a recebe superficialmente. E tal pessoa, diante, por exemplo, das tribulações, das perseguições, das angústias e dos problemas da vida, essas pessoas acabam se escandalizando com o evangelho, então pulam para fora. Não querem mais saber de Jesus, não querem mais saber de igreja. Poxa, pastor, você já deve ter visto isso, né? Poxa, antes de ser crente, eu era incrédulo, eu era mundano. Aparentemente, tudo na minha vida dava certo. Os negócios prosperavam, o meu casamento dava bem, eu me dava bem com a minha família, com os meus vizinhos, eu estava, por exemplo, decolando financeiramente, economicamente, o meu salário dobrou, triplicou, tudo deu certo. Eu não sei o que acontece, porque quando eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir para as escolas dominicais, a ouvir as pregações, a cantar louvores, a ter comunhão com os irmãos, parece que minha vida ela virou do avesso. Tudo dá errado. Antes o patrão era meu amigo, agora virou aquele que me persegue, e as pessoas agora fazem chacota de mim e da minha fé no trabalho. Parece que tudo dá errado na minha vida. Estas pessoas então se escandalizam e pulam fora do evangelho. Conforme Marcos capítulo 4 e versículos 16 e 17, aquele solo pedregoso. É aquele tipo de irmão, ou irmão entre aspas, ou aquele tipo de cristão ou cristão com grandes aspas, que ama Jesus, adora Jesus, está presente na igreja, frequenta os cultos, mas apenas durante o momento quando tudo vai bem na sua vida. Deixa vir um probleminha um pouco maior, uma pedra no sapato que machuca um pouco mais, uma adversidade um pouco maior, uma doença, uma perseguição, um problema, um rolo, uma injustiça, que ele não pensa 2 vezes em abandonar Deus, a igreja, a vida cristã, porque ele não tem, na verdade, prazer nas coisas de Deus, ele tem prazer em viver o bem bom e levar a sua vida do jeito que ele levava outrora, sem Deus, durante toda a sua existência. Esse tipo, portanto, é representado pelo solo pedregoso. Mas em terceiro lugar também existe o solo espinhoso, que representa o coração que recebe a semente da palavra, mas cujos cuidados e ambições e enganos deste mundo, conforme diz Jesus, sufocam a palavra, tornando-a, portanto, infrutífera, tornando-a estéril, conforme Jesus ensina em Marcos 4, versículos 18 a 19. Tem pessoas que ouvem a palavra, ouvem a pregação, ouvem os estudos bíblicos, participam da oração, tudo isso é até uma bênção, mas o que acontece?
essas pessoas flertam com o mundo e parece que o apelo que o mundo faz com seus valores, com seu sistema mundano, com as suas ideologias, com as suas filosofias, com as suas cosmovisões, acabam atraindo mais essas pessoas do que a palavra e de repente elas são fisgadas novamente pelo mundo, pulam fora e não querem mais saber de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da igreja e de absolutamente nada. Mas em quarto e último lugar, Jesus também, na sua representação, na sua analogia, na sua ilustração acerca dos 4 tipos de solos ou terras, Jesus cita a boa terra, que representa aquele coração que recebe a palavra e dá fruto, conforme Marcos 4:20. E diante disso, meu irmão, observe, portanto, que os judeus de Bereia são a boa terra, pois eles receberam a palavra de Deus, pregada por Paulo e Silas e Timóteo e outros, e eles deram muitos frutos. Então, meu irmão, não basta apenas ouvirmos a palavra de Deus. É importante que nós a recebamos, e a recebamos com boa vontade, assim como os judeus de Bereia o fizeram. Não adianta simplesmente ouvir a palavra. Os demônios também a ouvem. Não adianta apenas conhecer a palavra. Satanás, os demônios, os ímpios também a conhecem. É importante que nós recebamos bem a palavra, recebamos com boa vontade, como o texto diz, com avidez, com desejo, com vontade, com prazer, e não como se a palavra de Deus fosse um fardo, um fardo pesado, algo ruim de ser carregado, e assim por diante. Mas isso nos leva para uma terceira verdade que encontramos nesse texto sobre o apreço ou consideração ou respeito pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, o apreço pela palavra de Deus, ele é demonstrado pelo exame diário da palavra de Deus por parte dos judeus de Bereia. Sabe por que os judeus de Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica? Porque Paulo e Silas pregavam, eles receberam a palavra, eles se interessaram com avidez pela palavra e eles começaram a examinar a palavra. Veja o que diz o texto. Atos 17, 11b. Olha o que os judeus de Bereia fizeram. Examinando as escrituras todos os dias. E Lucas diz, eles são mais nobres do que aqueles. Perceba que, crentes, quem ouve a palavra é tudo igual. Tem crente que recebe a palavra de bom grado. Tem crente que é ávido pela palavra. Tem crente que examina a palavra. E tem outros que não dão muita atenção, como aqueles de Tessalônica. Então Lucas está dizendo para os seus leitores, não se enganem, nem todos que ouvem a palavra são o mesmo tipo de gente. Há pessoas e pessoas que ouvem o evangelho, nem todos ouvem o evangelho com o mesmo interesse. Não se enganem acerca disso. E aqui, meus irmãos, o verbo examinando, me permitam mais uma vez dizer, ele vem de um verbo grego que é o verbo anacrino, que significa envolver-se em um estudo cuidadoso de uma questão, questionar ou examinar. Isso é muito interessante. Os judeus de Bereia foram considerados mais nobres, tiveram uma atitude mais nobre do que os judeus ali de Tessalônica, porque eles não eram ouvintes superficiais da Bíblia. Muito pelo contrário, eles estudavam a Bíblia de forma cuidadosa, atenta e crítica. Em outras palavras, eles levavam o estudo da palavra de Deus a sério. Isso é muito interessante. Eu fico imaginando se eu estivesse diante de Paulo ou de Silas, ouvindo a pregação, eu nem ia querer me preocupar em ver se aquilo que eles falavam, hipoteticamente falando, tivesse alguma heresia, algum erro, porque quem está pregando é Paulo, quem está pregando é Silas, quem está junto é Timóteo. São os irmãos que acabaram de apanhar, de ficarem presos ali no cárcere. Esses irmãos são de Deus, eles cantavam louvores no meio ali da adversidade, eles são de Deus, eles não erram, eles são infalíveis ou alguma coisa do gênero. Mas sabe o que eu descubro nesse texto? Os judeus ouvem Paulo e Silas pregarem,
Mas não é porque é o grande apóstolo Paulo, o grande companheiro de sofrimento e de cárcere que é Silas, que estão pregando, que eles vão engolir indiscriminadamente e refletidamente tudo aquilo que Paulo e Silas dizem, porque são Paulo e Silas. Eles dizem, não, eu vou conferir, eu vou examinar para ver se o que esse tal de Paulo e Silas falam condiz com a palavra de Deus ou não. E Lucas diz, eles foram mais nobres do que os outros, porque eles conferem nas Escrituras. Olha que coisa interessante. Irmãos, levemos o estudo da palavra de Deus a sério, e isso nos ajudará a evitarmos diversos tipos de erros, de enganos, de heresias, de mentiras, de bobagens, de invencionices, de modismos, de artimanhas e o que quer que você possa aí dizer, ou outros adjetivos quaisquer e assim por diante. Bem, quando nós examinamos as Escrituras, como esses judeus crentes agora de Bereia fizeram, nós, por exemplo, não nos deixamos levar por todo o vento de doutrina, conforme diz Efésios 4:14. Tais como algumas unções meio malucas que têm sido ditas, pronunciadas, proclamadas e cridas ultimamente, né? Quando nós acessamos a internet, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo cristãos, talvez cristãos mais simples ou mais ingênuos, ou talvez um ou outro mais maldosos, nós encontramos algumas bobagens em nosso meio, várias, aliás. Esses dias atrás, eu lia uma moça na internet falando com toda eloquência, com toda a verdade, que ela recebeu de Deus a unção do boi selvagem. Eu falei, meu Deus, que é isso? Será que de repente ela mora num sítio, numa fazenda, ou alguma coisa do gênero, e de repente fiz essa ilustração? E temos a unção do emagrecimento, né? O homem lá orando pelo outro, para ele perder ali os seus 5, 10, mais de 20 quilos. Já pensou se fosse assim? Não precisa nem de academia, as academias falem, porque é só impor as mãos e profetizar o emagrecimento, está tudo certo. A unção do paletó, entre tantas e tantas outras coisas absurdas que nós temos, infelizmente, em nosso meio. Eu não sei se os irmãos se lembram, se já disse para os irmãos em cultos anteriores, teve um pastor na internet que comentou que o Elias do Antigo Testamento, o profeta Elias, ele era o mesmo João Batista. Aliás, falamos sobre João Batista agora nos cânticos, né? Mas, segundo esse pastor, esse pregador, o Elias do Antigo Testamento, ele era o mesmo João Batista do Novo. Não é que João Batista, ele veio na unção, na virtude de Elias, não. Elias, no Antigo Testamento, ele entrou num portal do tempo, no túnel do tempo. Esse cara está lendo muito Matrix, né? De Volta para o Futuro. É pouca leitura de Bíblia e é muita Netflix. É isso que dá, né? Então, Elias entrou ali num portal, num túnel do tempo. Ele viajou desde o 7º, 8º século antes de Cristo, que é a época que ele vive, e ele vai como que se encarnar ou reencarnar na pessoa de João Batista. Então, além da ideia ser ridiculamente absurda, ela tem ares e trejeitos um tanto quanto reencarnacionistas ou algo do gênero. A ideia do teletransporte. Não, Deus já enviou, Deus criou o teletransporte porque Elias se teletransportou pelo túnel do tempo até ser João Batista. É muita bobagem que a gente encontra na internet. Então, irmãos, quando nós examinamos as Escrituras, nós não nos deixamos levar por todos estes ventos de doutrina e essas esquisitices e bizarrices, e poderíamos falar aqui a noite inteira sobre essas bobagens e tantas outras, mas eu creio que pouquíssimos exemplos como estes já nos deixem claro sobre aquilo que nós temos em mente quando nós aqui mencionamos esse ponto. Mas, em segundo lugar, quando nós examinamos as Escrituras, nós também não seguimos pautas ideológicas que são nocivas, prejudiciais, perigosas para a fé cristã. Tais como ideologias abortistas, ideologia de gênero, ideologias progressistas, ideologias marxistas, ideologias separatistas que separam pretos de brancos, pobres de ricos, patrões de empregados, homens de mulheres e assim por diante. Quando lemos a Bíblia com cuidado, nós não caímos nesse blá 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 ideológico de pessoas mundanas que não têm conhecimento de Deus e pouco querem conhecê-lo. Quem acredita nessas coisas, meus irmãos,
sem dúvida alguma, é gente que não leu a Bíblia ou gente que se a leu de forma distorcida e enviesada, a fim de instrumentalizar a Bíblia para que ela, a Bíblia, atenda aos seus interesses ideológicos, pessoais, subjetivos, carnais, mundanos, ímpios e assim sucessivamente. Porque muitos crentes ou supostos crentes caem nessas bobagens todas, porque falta-lhes agirem como os judeus de Bereia, falta-lhes examinar, questionar tudo aquilo que acontece à nossa volta à luz das Escrituras, tendo a Bíblia como crivo que nos ajuda a julgar todas as coisas, boas ou más, que acontecem ao nosso entorno. Amém? Mas isso nos leva para um quarto e último ponto, dentro dessa primeira parte da mensagem, que é o seguinte: o apreço pela palavra de Deus, em último lugar, ele é demonstrado pela comparação crítica entre a pregação da palavra de Deus e a própria palavra de Deus por parte dos judeus de Bereia. Esse quarto e último ponto, ele está entrelaçado, está misturado com o terceiro ponto, com o ponto anterior. Mas percebam por que os judeus de Bereia ouvem Paulo, Silas pregando, eles examinam as Escrituras e assim por diante. Por que eles fazem isso, pastor? A resposta está em Atos 17, versículo 11, parte C. Para ver se as coisas eram de fato assim. Observe que nesse ponto, mais uma vez, os judeus de Bereia não engolem a seco, não engolem irrefletidamente, não engolem de forma indiscriminada tudo que Paulo e Silas pregam. Eles simplesmente comparam de forma crítica a pregação ali de Paulo e Silas com aquilo que a Bíblia dizia. Irmãos, esse tipo de juízo, quando a gente fala aqui ouvir a palavra de Deus de forma crítica, esse ponto é muito importante. Não estamos ensinando os irmãos a serem críticos no sentido de, deixa eu ver quantas palavras o pastor Carlos vai falar erradas, quantas conjugações de verbo estarão certas ou erradas, deixa eu ver se o irmão ele usa muitos vícios de linguagem ou não, deixa eu ver se o irmão canta errado, se o irmão desafina aqui, se ele faz algo errado. Não, quando eu digo ter um olhar crítico deixa eu ver se o pregador, o que ele prega é condizente com a Bíblia ou não. Não é porque quem está pregando é o pastor Carlos, grandes coisas. Eu quero examinar na Bíblia se o que ele está pregando, os pontos que ele está mencionando, há uma coesão, há uma consistência, há uma correlação, há uma proximidade com o que a Bíblia diz. Eu quero ver se o que ele está falando é verdade. É isso que os judeus aqui de Bereia fizeram. E Lucas os aplaude, Lucas os elogia, ele diz, eles foram mais nobres do que os judeus de Tessalônica. Parte dos quais se preocuparam apenas em perseguir Paulo e Silas, enquanto que os judeus aqui, por exemplo, de Bereia, falaram, não, vamos ouvir de bom grado o que esses homens têm a dizer. E vamos conferir na Bíblia para ver se as coisas são mesmo assim ou não. Irmãos, esta é uma das coisas que está faltando muito, muito, muito nos dias de hoje. Você vai em alguns cultos, as pessoas pregam as maiores arbitrariedades, aleatoriedades, bizarrices, coisas mais esquisitas, excêntricas, para não usarmos outros termos e outros adjetivos, e o pessoal na igreja, indiscriminadamente, glória a Deus, amém. E às vezes um monte de bobagem está sendo falada, um monte de ensino humanista, carnal, como aprendemos na escola bíblica dominical, hedonista, que só chama atenção para os prazeres do mundo e não para Deus, a fonte verdadeira do prazer, da felicidade, da alegria, da vida eterna. E essas pessoas estão felizes com um monte de coisa e glorificam a Deus do nada, torto e direito. Por quê? Porque elas não estão examinando o texto, elas não estão comparando aquilo que está sendo dito com aquilo que as Escrituras dizem. Então, observe que essa postura ela é muito importante, porque
através dessa atitude, meus irmãos, de ouvirmos de forma crítica a palavra de Deus, crítica é raciocinarmos. Espera aí, o pastor está falando algo, deixa eu ver que aqui se o que ele está falando condiz. Observem que, de propósito, sempre que eu prego expositivamente, é o hábito que eu tenho tido nos últimos anos, eu sempre leio, falo isso até para os alunos aqui às quintas-feiras, para os irmãos que estão aqui conosco, eu sempre, de propósito, pego uma porção um pouquinho maior da Bíblia, pode ser 5 versículos, às vezes é mais, 8, 9, 10, 15, depende da passagem bíblica e do tema coeso que ela apresenta. Percebam que eu leio o texto, e não contente com isso, eu vou citando os pontos e relendo de novo. Que recado eu estou dando para a igreja e para os irmãos? Eu estou dizendo, sejam como os judeus de Bereia. Não é porque eu estou aqui pregando, não, porque é o pastor da igreja. Ué, mas o pastor da igreja pode errar. E ele erra. Eu não sou infalível, ninguém é. Então, quando eu falo isso, eu estou dando uma mensagem muito clara para os irmãos. Eu estou dizendo, irmãos, me ajudem aí a não errar ou a errar menos. Vejam se o que eu estou pregando está na Bíblia, se condiz, se reflete o texto bíblico, se não é heresia, se não é bobagem. Acompanhe, por favor, aí. Esteja a sua Bíblia aberta e acompanhe o próximo versículo. Eu estou dizendo, sejamos como os judeus de Bereia, que foram mais nobres do que os de Tessalônica. Eu estou tentando ajudar os irmãos, a igreja, a mim mesmo, a sermos crentes, entre aspas, não somos melhores do que ninguém, mas a sermos, na linguagem lucana, pessoas mais nobres. Ou na igreja lá onde o pastor Carlos e outros irmãos estão, os irmãos buscam não falar qualquer bobagem, não. Os irmãos buscam estudar, a pregação faz sentido, o tema faz sentido, a exposição do texto faz sentido. Realmente, os irmãos não fogem da palavra, eles ficam presos no texto. Realmente, eu confiro, é daquele jeito mesmo. Não tem nada de eu acho, eu penso, eu imagino, eu cogito, não. Tem assim diz o Senhor, está escrito no texto bíblico. Isso que é importante. Meus irmãos, em uma pregação não bíblica, o pregador fala o que der na telha. Já em uma pregação bíblica, o pregador fala o que está escrito no texto bíblico, o que está escrito na palavra de Deus. Em uma pregação não bíblica, o pregador ele busca atrair a atenção das pessoas para si mesmo, para ele próprio. Já em uma pregação bíblica, o pastor, o pregador, enfim, ele busca conduzir a atenção das pessoas para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo e para as Escrituras e não para ele mesmo, porque é necessário, como cantamos minutos atrás, que ele cresça e que todos nós diminuamos, porque tudo é dele, por ele, para ele e todas as glórias sejam dadas eternamente a ele. Por fim, em uma pregação não bíblica, o pregador distorce o sentido do texto bíblico, a fim de que essa distorção do texto se encaixe na sua teologia. Por outro lado, em uma pregação bíblica, o pregador busca ser fiel ao sentido do texto bíblico, porque ele quer que Deus fale ao povo dele, à igreja, e não que ele mesmo fale carnalmente à igreja. Amém? Mas isso nos leva à segunda parte dessa mensagem, que é a seguinte. Vimos primeiro que o apreço pela palavra de Deus ele é caracterizado por 4 itens que nós acabamos de mencionar. Mas numa segunda parte, nós vamos ver as consequências desse apreço. Quando você tem um apreço, uma consideração, um respeito, um amor pela palavra de Deus, isso trará inevitavelmente consequências. Muitas delas boas, uma ou outra má, como a gente vai ver no texto. Então, nessa segunda divisão da nossa mensagem, eu aprendo que o apreço pela palavra de Deus resulta em 4 consequências, conforme os versículos 12 e 13, indo também um pouco mais adiante também no 14. E aí, vamos ver quais são estas consequências em termos gerais. Primeira consequência, houve salvação. Quando há um apreço pela palavra de Deus, quando há um respeito, quando há dedicação, quando há consideração, quando há amor pela palavra de Deus, uma das primeiras consequências que existe ou pode existir é a salvação dos ouvintes. Veja o que diz Atos 17, 12, parte A. Com isso,
né, depois de todo o exemplo de dedicação, de apreço, de avidez, de examinar as Escrituras, de ver se o que Paulo e Silas estão pregando condiz com a Bíblia, depois disso tudo que acontece, com isso, muitos deles creram. Ficaram conferindo a Bíblia, ficaram examinando, ficaram pesquisando, ficaram vasculhando. Sabe o que aconteceu? Deus salvou gente. Nós não temos como ler a Bíblia, examinar a Bíblia, nos submetermos à Bíblia e sermos mais os mesmos. Se nós fazemos isso, pode ter certeza que algo Deus fará grandiosamente na minha vida e na sua vida. Com isso, muitos deles creram. Quem manda vai ler a Bíblia, vai pesquisar a Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai se especializar de forma mais minuciosa na Bíblia. O que acontece? Deus salva o povo. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, meus irmãos, quando a palavra de Deus é, mais uma vez, pregada, é recebida, ela é examinada e é comparada com as Escrituras, nesse caso, há salvação. Isso me lembra de outros textos paulinos, obviamente não dá para citarmos todos, mas dois em especial eu quero mencionar aqui e dividi-los com os irmãos. Em 1 Coríntios 1:21, parte B, por exemplo, Paulo diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sabe por que muitos judeus ali de Bereia foram salvos? Porque a pregação salva. Porque o evangelho transforma. Porque o evangelho trabalha no coração, na mente. Ele produz arrependimento, ele produz frutos. Ele transforma pessoas mundanas em santas, pessoas ímpias em pessoas virtuosas, não por si mesmas, mas porque Deus atua nelas e através delas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 14, parte B, e versículo 17, Paulo vai dizer outra passagem famosa, outra expressão famosa, quando ele diz o seguinte: e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E pulando para o versículo 17, Paulo diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, ou vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe por que aqueles judeus bereanos se converteram? Porque ao serem expostos à palavra de Deus e ao receberem-na bem, eles foram transformados. Eles foram tocados. Deus agiu no coração deles, na mente deles, nos valores deles, e eles, portanto, se arrependeram dos seus pecados e entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Não foi Paulo e Silas em si que fizeram algo, mas foi a palavra de Deus que produziu transformação genuína e verdadeira no coração deles. O pregador não faz nada. Ele simplesmente é um microfone nas mãos de Deus, é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. A glória sempre é do instrumentador e nunca do instrumento. Como eu devo ter dito para os irmãos, usando uma metáfora, uma ilustração bem simples, eu nunca vi, depois de uma cirurgia bem-sucedida, e eu creio aqui que temos irmãos que já passaram, se não todos, parte dos irmãos aqui da igreja passaram talvez por algum tipo de cirurgia, seja do olho, seja de qualquer outra parte do corpo. Mas eu imagino que quando a cirurgia foi bem sucedida, você não procurou o bisturi que o médico usou para parabenizá-lo. Ó bisturi, muito obrigado pelo que você fez. Ó estetoscópio, louva a Deus pela sua vida. Ele nem tem vida, né? Você não foi lá agradecer ao equipamento em si de tomografia, de ressonância, né? Você não fez. Você procurou quem? Eu quero saber do médico que me operou. Doutor, obrigado por aquilo que o senhor fez. E não por aquilo que o instrumento fez. É claro que o instrumento fez, mas fez por meio dele. Nós nunca aplaudimos, ou pelo menos nunca deveríamos aplaudir, o instrumento que Deus usa. A glória não é do instrumento, é do instrumentador. Amém? A glória não é de Paulo e de Silas, é do Deus de Paulo e de Silas. É do Deus que usa o evangelho para transformar vidas. A glória não é da igreja, a glória é do Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem deve ser glorificado e engrandecido para todo o sempre. Amém. Mas, em segundo lugar, a segunda consequência, quando há um apreço pela palavra de Deus, qual é a segunda consequência? Houve o alcance de pessoas de classes sociais elevadas. Olha o que o evangelho faz. Tem gente que pensa que o evangelho é só para pobre. O evangelho é para miserável.
É para o sujeito que está na sarjeta. É para ele também, ou para eles também, mas não somente para eles. O evangelho é para mim, é para você, é para toda a criatura na linguagem de Marcos, sobretudo na linguagem do próprio Jesus. Mas veja aí, por favor, acompanhe comigo o que diz Atos 17, versículo 12, parte B. Então Lucas escreve, com isso muitos deles creram, e ele vai especificando. Quem creu, Lucas? Aí veja agora a parte B do versículo 12. Mulheres gregas, quem são essas mulheres? De alta posição social. Tinha umas socialites ali no culto. Né? Tinha umas mulheres ali, ricas, ali no culto. E quem mais? Muitos homens. Preste bem atenção aqui nos detalhes. Meu irmão, quando a palavra de Deus pregada é recebida, examinada e comparada com as Escrituras, então uma das coisas que existe, um dos fenômenos que ocorre é o rompimento das barreiras sociais. Perceba que isso tanto é verdade que esse trecho de Atos 17, versículo 12, parte B, que acabamos de ler, nos mostra que a pregação do Evangelho rompeu barreiras socioeconômicas e sociais. Por quê? Porque o Evangelho alcançou mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. O Evangelho alcança mulheres e homens e alcança ainda mulheres ricas, abastadas, importantes na sociedade daquela época. E esse ponto é extremamente importante porque quando nós olhamos para teologias como a teologia da libertação, que é, por sua vez, uma filha do marxismo ou da perspectiva ideológica marxista, esquerdista e tantos outros istas que aí existem, você vai ver que a tônica desse pessoal o que é? É a teologia com ênfase nos pobres. Deus ama os pobres, ele deseja os pobres, ele quer saber dos pobres, ele salva os pobres. E é verdade tudo isso, vírgula. Mas Deus não ama só os pobres. Essa turma coloca pobres contra ricos, coloca, por exemplo, funcionários ali, empregados contra patrões. Observe que, segundo esse texto bíblico, o evangelho é para todos, é para todo aquele que crê. É para o pobre, sim, é para a pessoa que não é instruída, sim, mas é também para mulheres gregas de alta posição social, porque Deus que salva o pobre quer salvar também o rico. O evangelho é para todos, ele é democrático, não é para alguns, não é para uma nata, né? Não importa se seja inverso ou invertido, é uma nata da pobreza ou algo do gênero, não, é para todas as pessoas, indiscriminadamente, todas as pessoas. Perceba, portanto, comigo, meu irmão, que a palavra de Deus ela rompe barreiras geográficas, porque ela alcança tanto ocidentais quanto orientais. A palavra de Deus também rompe barreiras socioeconômicas, porque, como dissemos, ela alcança tanto o miserável e o pobre, quanto o rico, o milionário, o bilionário, e assim por diante. A palavra de Deus ela rompe barreiras culturais, porque ela alcança tanto os analfabetos quanto os letrados, os instruídos, os doutores e assim por diante. A palavra de Deus também rompe barreiras etárias, porque ela alcança tanto crianças quanto jovens, mas também adultos e idosos. Mas a palavra de Deus também rompe barreiras sexuais, porque ela alcança tanto homens quanto mulheres. Enfim, se hoje você e eu estamos aqui nesta noite, é porque a palavra de Deus um dia rompeu barreiras e alcançou graciosa e poderosamente o meu e o seu coração, o meu e o seu intelecto, independentemente da nossa classe social, da nossa cor de pele e dessas bobagens todas que as pessoas falam, porque Deus nos ama a todos e quer salvar a cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Mas isso nos leva a uma terceira consequência. E esta é a consequência ruim que Lucas cita. Das 4 consequências, ele cita 3 boas, uma ruim. Então, vamos ver qual é esta consequência ruim. A terceira consequência é que houve oposição. Houve oposição. Veja o que diz Atos 17, 13, versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, 64 quilômetros depois. Olha como a notícia corre.
né? Aquele Paulo e aquele Silas vieram aqui em Tessalônica e muitos judeus e várias pessoas creram nele. Agora eles estão sendo bem-sucedidos também em Bereia. Ah, não, nós vamos lá tumultuar. O evangelho não vai dar certo em Bereia. Saíram 60... Tem gente que vem de longe para infernizar a vida do outro, né? Já viu isso? 64 quilômetros a distância aqui da capital para Atibaia, saíram lá de Atibaia para esse canto aqui, para quê? Eu vou infernizar a vida de Paulo e Silas, porque eles estão pregando o evangelho e eu não quero que eles preguem o evangelho. Então, veja o texto. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá, 64 quilômetros, foram viajar para quê? Foram lá agitar e perturbar o povo. Tem gente que gosta de uma confusão, né? Sobretudo quando o assunto é a pregação do evangelho. Eu vou tumultuar, eu vou desgastar. Eu quero ver se aqueles crentes vão perseverar. Eu quero ver se eles são crentes mesmo. Ou se são aqueles crentes meia boca. Eu quero ver se eles são fiéis ao Jesus que eles dizem que servem. Eu quero ver. Mas observe, meu irmão, comigo, que quando a palavra de Deus é pregada, ela é recebida, ela é examinada e ela é comparada com as Escrituras, então esta situação também poderá enfrentar algum tipo de oposição. Então, quando nós pregamos o evangelho, nem tudo são flores. Quando o evangelho é pregado, não há apenas salvação, mas há também, muitas vezes, oposição. E, aliás, tanto oposição humana quanto oposição satânica. Me permita usar aqui 2 exemplos, de cada um desses casos. Um exemplo de oposição humana à pregação do evangelho, além deste de Atos 17, ele pode ser encontrado ali em 1 Tessalonicenses 2,16. Texto este, no qual o apóstolo Paulo, ele se refere à oposição que o evangelho enfrentou, mais uma vez, por parte dos judeus. E Paulo vai dizer o seguinte: e eles, os judeus, nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, ou seja, os judeus que fazem isso, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Paulo está dizendo, não é possível, quando eu vou pregar o evangelho, vira e mexe, tem oposição, tem problema, tem rolo. Os irmãos aqui não vão saber, talvez o Janisson se lembre, o Janisson está ali no fundo, né? Mas quando nós estávamos no outro templo, isso já fazem alguns anos, não sei se o Janisson vai resgatar da memória, terminamos o culto ali, terminei a pregação, os irmãos foram saindo da igreja, entrou um sujeito estranho, assim, no mínimo suspeito no culto. Todas as pessoas são bem-vindas, é óbvio, mas você percebe que ele entrou de uma forma meio estranha. Entrou olhando para os lados e tal, não sei mais o quê. E aí ele pediu para que eu orasse por ele. Do nada, olhando para mim, olhando para as pessoas em volta. Aí eu achei aquilo muito estranho, mas eu pensei, ele está pedindo oração, né? Então, eu fechei os olhos, quer dizer, aquele lá meio com um olho no peixe e outro no gato, né? Com um aberto, né? Um aqui orando e o outro vigiando. E aí, orando por ele assim, com os olhos meio cerrados assim, né, para ver se ele ia fazer algum tipo de movimento. Aí, de repente, eu consigo me desvencilhar, né? E eu falei, Senhor, eu não sei o que este homem veio fazer hoje aqui na sua casa. A minha oração foi assim. Mas, se ele tiver intentos maus no coração, que o Senhor guarde ele, o impeça de fazer mal a ele mesmo e a outros. Guarda a vida dele, a família dele, eu não sei se o pastor Rodrigo vai de repente lembrar. Abençoe a vida dele e tal. Terminei a oração, o homem estava chorando. Eu falei, rapaz. Aí ele puxou a camisa aqui para mim e estava com uma arma aqui, ó. Aquelas camisas folgadas. Ele falou, pastor, quem contou para o senhor o que eu ia fazer hoje? Eu falei, eu nunca te vi antes, eu não sei de nada. Ele falou, eu ia levantar agora, eu ia no bar aqui em cima e eu ia acertar as contas com um rapaz que me devia tanto, eu ia fuzilar ele e todos os que tivessem com ele. Mas depois da sua oração, eu não tenho como fazer isso. Eu entendi muito bem que eu estou com raiva, mas não devo fazer isso. Voltou, foi embora. Às vezes, meus irmãos, Deus faz coisas que nós não imaginamos. Né?
às vezes pessoas que são ímpias, que são opostas ao evangelho, às coisas de Deus, nós nem sabemos, Deus nos usa, porque nós somos não merecedores, é evidente, mas porque Ele é gracioso, Ele conhece todas as coisas e Ele dá livramentos que nós nem imaginamos. Nós nem pensamos, mas Deus faz coisas, uma família foi salva e nem sabe que foi salva de repente. O sujeito lá nem sabe que a vida dele estava correndo perigo naquele dia, mas Deus não foi o pastor, Deus quem interveio e agiu. Eu não fiz nada, Deus fez tudo. É Deus quem faz. Nós não fazemos nada. O homem planta, o homem rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem salva é Deus. Quem abençoa é Deus. Quem faz ter vida eterna é Deus. Não é obra de pastor, não é obra de igreja, não é obra de teólogo. Quem abençoa é um só, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Por outro lado, meus irmãos, um exemplo de oposição satânica à pregação do Evangelho, citamos uma de oposição humana, citando o trecho anterior de 1 Tessalonicenses 2,16, mas, por outro lado, um exemplo de oposição satânica à pregação do Evangelho pode ser encontrado em 2 Coríntios 4,4, um texto muito conhecido, no qual Paulo diz que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, isto é, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Por que o Deus deste século, Satanás, por que ele cega o entendimento dos incrédulos? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você já viu essas pessoas? Ouvem o Evangelho, às vezes o pai é crente, a mãe é crente, o filho é crente, o tio é crente, o avô é crente, o bisavô é crente, o tataravô é crente. Ele está cercado ali, uma fortaleza de crentes em volta dele, mas ouve o Evangelho, vê a vida correta dos pais, dos parentes, dos vizinhos, dos amigos, mas não se converte de jeito nenhum. Uma das possíveis respostas para isto, para essa perseverança, eu chamaria na incredulidade, qual é? É a atuação de Satanás, segundo aos Coríntios 4,4. Uma das explicações, não são todas, tá? Uma. Então, Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos para quê? Para que a luz do Evangelho não brilhe no coração deles. O sujeito ouve a Bíblia, você fala, meu Deus, não é possível. Aquela pessoa visitou a igreja 500 vezes. Ouviu mensagens poderosas e abençoadas, cantou hinos maravilhosos a Deus, foi bem recebida pelos irmãos, foi bem acolhida, foi amada, foi respeitada, foi tratada com educação e com carinho, não quer saber de jeito nenhum do Evangelho e não entende de jeito nenhum o Evangelho, é porque o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Elas ouvem, elas veem, elas quase que tocam, mas o Evangelho não entra e não produz fruto, 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100 por 1, fazendo uso, mais uma vez, da parábola ali dos solos que Jesus conta nos Evangelhos sinóticos. Mas, meus irmãos, indo para o final, a quarta consequência. E é interessante que Lucas ele trabalha com o mesmo tema. Ele começa com o tema da perseverança na pregação do Evangelho por parte de Paulo e Lucas, fugidos de Tessalônica, 64 quilômetros mais distantes ali para Bereia. Ele começa com esse tema da perseverança e termina com esse tema. Eu desconfio que isso não seja aleatório. Lucas está querendo dizer aqui para a igreja primitiva e para mim e para você que a perseverança é um tema importante da vida cristã. Paulo e Silas foram perseguidos em Tessalônica, fugiram para Bereia. O que acontece? Lá eles pregam o evangelho. São perseguidos de novo. O que acontece? Paulo é tirado, estão preservando a vida de Paulo. Mas vocês vão perceber no texto que Silas e Timóteo ficam. Para quê? Para dar continuidade à obra de Paulo. Eu percebo que a ênfase de Lucas aqui, ou do Espírito Santo por meio de Lucas, é persevere, persevere, persevere. Poxa, pastor, mas está tão difícil. Meu irmão, se está difícil com Jesus, é impossível sem ele. Se está difícil frequentando uma igreja, imagine então voltando para o mundão. Está difícil, mas a palavra é persevere, persista, continue. Ninguém está negando que está difícil. Ninguém tá sendo indiferente à sua dor, mas pastor, você não conhece minha vida e minha dor. Posso não conhecer mesmo sua vida e a sua dor. Pode ser algo colossal que eu não faço ideia. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, persevere no caminho. Persevere.
Vamos ler o versículo 14 e é com ele que a gente vai caminhar para o final na mensagem de hoje. Mas eu disse que a quarta consequência é que houve perseverança na obra de Deus a despeito de toda oposição enfrentada. Tem pessoas que enfrentam problemas e vão embora. Tchau igreja, tchau Deus, tchau vida cristã, tchau Jesus, tchau cristianismo, tchau Espírito Santo. Não aguento mais sofrimento, eu vou embora. Não quero mais saber dessa vida de cristão que dá tudo errado na minha vida. Veja o que diz o versículo 14, Atos 17, 14. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Foi perseguido em um lugar, sai daí. Foi perseguido em outro, tal. Eles tiram Paulo e falam, Paulo, você vai acabar morrendo, sai daí. Mas o que acontece? Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Porque a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus tem que continuar. Ela tem que prevalecer. Ela tem que persistir. Amém? Nós temos que ser pessoas que contribuem para o avanço do reino de Deus. Somos pequenos, somos frágeis, somos fracos, somos débeis, mas servimos a um Deus que é todo-poderoso. E é por isso que a obra dele, não a nossa, deve avançar. Meu irmão, quando a pregação de Paulo, de Silas e de outros irmãos enfrentaram ferrenha e cruel oposição por parte dos judeus de Tessalônica, mais uma vez, o que a igreja fez? Eles retiraram Paulo do meio daquela situação e deixaram Silas e Timóteo em Bereia para darem continuidade à obra de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, não adianta começarmos uma vida com Cristo, nadarmos, me permita usar essa ilustração, e morrermos na praia. Deus não nos chamou para recuarmos, para retrocedermos ou para voltarmos atrás. Ele nos chamou para avançarmos, para que fôssemos perseverantes e para que realizemos a sua obra, a despeito de toda e qualquer eventual oposição enfrentada. É para isso que Deus nos chamou, para perseverarmos e avançarmos. É por isso que Paulo vai dizer belamente em 2 Timóteo no capítulo 4, não só no final da epístola a Timóteo, mas também no final da sua vida, quando ele estava no cárcere, estava prestes a morrer em pouco tempo, talvez horas, talvez dias, talvez semanas, ou algo semelhante. Ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém. Às vezes nós começamos muito mal na vida cristã. Eu comecei, claro, muito mal porque, por exemplo, não sou crente desde berço, digamos, né? Me converti com 19 para 20 anos, não tive o privilégio que o Miguelzinho, que me antecedeu aqui lendo o Salmo 23:1, teve o privilégio de ter pais cristãos e tudo, e ser ensinado desde tenra idade nos caminhos do Senhor. Então eu comecei mal, né? Comecei mal, fumando, né, bebendo, indo para a noitada, fazendo coisas que desagradam a Deus, sendo expulso de igrejas algumas vezes, fiz muita bobagem, comecei muito mal. Mas eu oro a Deus para que Ele me dê graça, para que eu, agora depois de crente, combata o bom combate, para que eu acabe a carreira e para que eu guarde a fé. Amém? Meus irmãos, podemos ter começado muito mal, mas não terminemos mal, que Deus nos dê graça para terminarmos bem. Não importa como você e eu começamos, importa como nós terminaremos a nossa jornada nesse mundo. Paulo disse, eu acabei a carreira. Aquilo que Deus propôs para que eu corresse, usando uma metáfora ali dos Jogos Olímpicos, né, dos Jogos Atléticos da Grécia Antiga, ele diz, eu como um corredor de Cristo, eu acabei a carreira. Eu cheguei no final da São Silvestre da vida cristã. Mas mais do que isso, eu guardei a fé. Eu terminei a carreira como crente e não como ímpio, não como incrédulo. Amém? Bom, eu quero concluir a mensagem de hoje dizendo que nós vimos hoje, com base em Atos 17, versículos 10 a 15, que o apreço pela palavra de Deus é demonstrado de 4 formas. Primeira, pela pregação persistente da palavra de Deus, mesmo diante de severa oposição.
Segunda, pela boa recepção que damos à palavra de Deus. Terceira, pelo exame diário que fazemos da palavra de Deus. E quarta, pela comparação crítica que fazemos entre a pregação da palavra de Deus e a própria palavra de Deus. E além disso, meus irmãos, nós vimos também que o apreço pela palavra de Deus resultou em 4 consequências. Primeira, houve salvação. Segunda, houve o alcance de pessoas de classes sociais elevadas. Terceira, houve oposição. E quarta, houve perseverança na obra de Deus a despeito de toda a opressão e perseguição enfrentadas. Amém? A opressão pode vir, talvez a perseguição possa vir, talvez as dificuldades de todos os tipos, níveis, sortes e patamares possam vir sobre a sua vida, mas, meu irmão, em nome de Jesus, apegue-se a Jesus. Creia nele, combata o bom combate. Acabe a carreira, meu irmão, não é para parar de correr no meio da corrida, não. Vai até a linha de chegada. E quando terminar tudo nesse mundo, e Deus te chamar ou me chamar, que possamos ali ter guardado a fé em nome de Jesus. Amém? Não guarde rancor, não guarde ira, não guarde mágoa. Muitas pessoas guardam coisas erradas. Guarde a fé. Amém? Vamos ficar em pé? Que Deus use essa palavra para continuar a falar ao seu coração, ao meu, ao nosso intelecto, à nossa vida, e que saiamos daqui tocados por Deus, pelo seu Espírito, pela sua palavra nessa noite. Amém? Pai, eu quero te agradecer. Obrigado por essa mensagem. Obrigado pela vida de homens e mulheres do Senhor, no caso presente, homens como Paulo, Silas e outros, que, Senhor, foram tão perseguidos, tão oprimidos, foram encarcerados, foram presos, foram oprimidos de todas as formas, maltratados, mas eles perseveraram em fazer a sua obra. Eles driblaram as ofensas diárias, os problemas cotidianos, porque eles olharam para o Senhor e não para as circunstâncias. Eu te peço, ó Deus, que da mesma forma o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Ajude-nos a não negociarmos esses valores cristãos bíblicos que nos são tão importantes. Na verdade, são o centro da nossa vida. Não apenas nesse mundo, mas também o serão no mundo por vir. Guarde-nos nesta hora, Senhor. Sei que Tu conheces o nosso coração, Tu conheces as nossas fraquezas, Tu conheces os nossos pecados. Ah, Senhor, Tu sabes como somos débeis e frágeis e o quão dependentes somos do Senhor. Senhor, nós não podemos fazer nada. Aliás, como o Seu próprio Filho Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ah, Jesus, sendo assim então, e nós cremos na Sua palavra, ajude-nos, Jesus. Fortaleça-nos, Jesus. Nos dê graça para perseverarmos, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti. Talvez, Senhor, nesse momento a vida de muitos irmãos esteja difícil. Em termos econômicos, em termos físicos, em termos conjugais, em termos familiares, em termos de relacionamento, em termos trabalhistas, em termos educacionais, não importa, em termos ministeriais, espirituais, talvez a vida de muitos esteja muito difícil nesse momento. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a concluir a carreira que nos foi proposta. E nos ajude, ao chegarmos no término da mesma, a guardarmos a fé. Com dificuldades ou não, ajude-nos a perseverarmos no Teu caminho. Ajude-nos a sempre Te buscarmos. Ajude-nos a sermos como estes judeus de Bereia que foram ali, Senhor, elogiados por Lucas, quando disse que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a Sua palavra, Senhor,
de bom grado, de boa vontade, examinaram a sua palavra dia após dia e acabaram comparando aquilo que os teus servos, Paulo e Silas, pregaram com as Escrituras. Eles não engoliram qualquer coisa, mas eles amavam tanto a sua palavra que eles usavam-na como critério para ver se a pregação era bíblica ou não era. Ajude essa igreja a ser assim, Senhor. Ajude-nos a termos um maior apreço pela sua palavra, a termos mais amor pela sua palavra. Ajude-nos durante essa leitura anual que estamos fazendo da sua palavra, durante a mesma, que o Senhor venha despertar em nós, fomentar em nós um desejo cada vez maior, uma avidez, como aparece aqui no texto grego, esse desejo intenso de conhecermos mais a sua palavra, nos deleitarmos nela e, por consequência, que o Senhor nos ajude a nos deleitarmos em Ti, na sua graça, na sua bondade, no seu amor, no seu perdão, na sua salvação, na sua vida eterna. Perdoe os nossos pecados nessa noite, mas abençoe a nossa vida. Fique conosco, porque nós precisamos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.